Elias orou e o céu se abriu. O Espírito Santo revela a você. Quando um coração ora com fé, o céu não tem outra escolha senão responder. Há orações que são belas, outras sinceras, mas existem orações que movem o céu. Palavras tão carregadas de fé, autoridade e intimidade com Deus, que não apenas são ouvidas, elas mudam o curso da história. E ninguém entendeu isso tão bem quanto Elias. Ele não era rei, nem sacerdote, nem alguém influente aos olhos do mundo. Era um profeta solitário, escondido no deserto, rejeitado por muitos. Mas havia algo em suas palavras que fazia o impossível acontecer. Ele orava e o céu obedecia. A Bíblia descreve um tempo em que Israel estava espiritualmente seco. O povo havia se afastado de Deus, trocado o Senhor por ídolos, e a fé estava rarefeita. Foi nesse contexto que Elias surgiu, não como um herói popular, mas como um homem comum com uma fé extraordinária. Quando todos diziam que Deus havia se calado, Elias se ajoelhou e decidiu acreditar que o céu ainda podia falar. Quando tudo ao redor gritava impossível, ele ousou clamar e esperar. E foi exatamente aí que o milagre aconteceu. Tiago 5, 17, 18 nos revela o poder que havia por trás dessa vida de oração. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. A Escritura não diz que Elias era um anjo ou um semideus. Diz que ele era humano, como eu e você. E isso é o mais impressionante, porque se Elias, sendo tão humano, tão limitado, tão sujeito às emoções e aos medos como qualquer pessoa, conseguiu abrir o céu com a oração, então você também pode. A oração de Elias não era um ritual, era um diálogo de confiança. Ele não falava com um Deus distante, falava com um pai que escuta. Não implorava de forma desesperada, intercedia com a certeza de quem conhece o caráter do Deus que prometeu. E essa é a revelação que o Espírito Santo quer entregar ao seu coração hoje. O céu ainda responde a orações como a de Elias. Talvez você esteja em um tempo de seca, não apenas literal, mas espiritual. Um tempo em que tudo ao seu redor parece estéril. O coração cansou de esperar. As promessas parecem distantes. As palavras da sua boca parecem não passar do teto. E é aqui que a história de Elias deixa de ser passado e se torna profecia. Porque o mesmo Deus que abriu os céus sobre Israel quer abrir os céus sobre a sua vida. O Espírito Santo quer te ensinar o segredo que fez um profeta simples se tornar uma voz que abalou nações. A oração que nasce de um coração rendido. A oração que insiste mesmo quando tudo diz que não. A oração que não se contenta em viver no natural e decide tocar o sobrenatural. Porque quando um filho ora com fé, o céu se move. Hoje você vai descobrir não apenas como Elias orou, mas como o Espírito Santo pode transformar a sua vida de oração em um canal de milagres. Vamos mergulhar juntos nas verdades profundas que fizeram o céu se abrir sobre Israel e que podem abrir o céu sobre a sua casa, a sua família e o seu destino. Prepare-se, porque esta não é apenas uma mensagem, é um chamado. Um convite do Espírito Santo para que você aprenda a orar como Elias. Porque quando a oração sobe do altar certo, o céu não tem outra escolha senão responder. Quando a oração se torna a voz do céu, a autoridade espiritual que move o sobrenatural. Quando Elias orou, o céu não apenas ouviu, o céu respondeu. E essa é a primeira verdade que o Espírito Santo quer gravar em seu coração. Oração não é apenas falar com Deus, é participar do governo do céu na terra. Elias entendeu isso de forma profunda. Sua oração não era tentativa, era convicção. Não era superstição, era autoridade espiritual. Ele não orava para ver se Deus o escutava. Ele orava porque sabia que Deus já estava ouvindo. E essa diferença muda tudo. A Bíblia nos apresenta Elias pela primeira vez em 1 Reis 17:1. E logo no seu primeiro ato, vemos o poder que havia em suas palavras. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel,
perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Perceba a profundidade disso. Elias não diz, segundo a vontade de Deus, ou, se Deus quiser. Ele diz, senão, segundo a minha palavra. Não era arrogância, era autoridade. Uma autoridade que não nascia do orgulho, mas da intimidade. Porque quem anda perante a face de Deus fala com a autoridade do céu. O segredo de Elias está em uma frase escondida nesse versículo: perante cuja face estou. Ele não falava sobre Deus. Ele falava a partir de Deus. Sua vida de oração o mantinha diante da presença, e sua presença diante de Deus lhe dava autoridade diante dos homens. Ele não era um profeta que falava para agradar. Era um intercessor que falava para mudar a realidade. E aqui está uma verdade espiritual poderosa. A oração só se torna voz profética quando nasce da presença. A maioria das pessoas ora olhando para o problema. Elias orava olhando para Deus. A maioria ora tentando convencer o céu. Elias orava como quem já ouviu o céu e agora apenas declara na terra. Quando ele dizia não choverá, não era um desejo humano. Era o decreto do trono. Que o céu sempre confirma a palavra daqueles que falam em alinhamento com ele. Em Jeremias 1:12, Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando a oração nasce da presença, ela carrega a palavra de Deus e Deus se compromete a cumpri-la. Por isso, Elias não estava testando Deus, ele estava ecoando Deus. E quando você ora dessa forma, o impossível deixa de ser obstáculo. Durante 3 anos e meio, o céu permaneceu fechado. A terra secou. A fome devastou Israel. E o povo começou a perceber que a idolatria a Baal não poderia trazer chuva. Foi nesse tempo de silêncio que Deus começou a preparar a próxima etapa da história. E quando chegou a hora, Elias voltou ao lugar que sempre o fortaleceu, a oração. 1 Reis 18:42 descreve o momento decisivo. Elias subiu ao alto do Carmelo, inclinou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele não tentou manipular Deus com discursos. Não tentou atrair atenção com gestos teatrais. Ele se humilhou, se curvou, entrou em um lugar de dependência total. Essa posição, rosto entre os joelhos, simboliza entrega, reverência, quebrantamento. Era o profeta dizendo, não é a minha força, não é a minha voz, não é a minha reputação. É tua presença, Senhor, que faz a chuva cair. E foi ali, naquele altar de oração, que o impossível começou a mudar. 7 vezes Elias mandou o servo olhar para o céu. 6 vezes não havia nada. E ainda assim ele continuou orando, porque a fé não depende do que os olhos veem. A fé continua clamando mesmo quando o céu ainda está em silêncio. E na 7ª vez, o servo viu uma nuvem pequena como a mão de um homem subindo do mar. 1 Reis 18:44. Era o sinal. Era a resposta. Era o céu dizendo, ouvi a tua oração. A lição aqui é poderosa. Oração com autoridade não é oração que exige resultados imediatos. É oração que insiste porque sabe quem está ouvindo. Elias não desistiu porque a fé não busca sinais para continuar orando. A fé continua orando até que o sinal apareça. Talvez você esteja nos 6 vezes da sua vida. Ora e nada muda. Clama e o céu permanece em silêncio. Mas o Espírito Santo te diz hoje, não pare, não desista, não abandone o altar. A nuvem já está se formando, o vento já está mudando. E a mesma voz que respondeu a Elias vai responder a você. Jesus disse em Mateus 21:22, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. O céu não se move por pressa, se move por fé. Elias sabia disso. Por isso, quando orava, a oração não era súplica desesperada, era decreto de fé. Ele não estava tentando convencer Deus, estava cooperando com o plano dele. O Espírito Santo quer ensinar você a orar desse jeito. Não com palavras bonitas, mas com fé viva. Não com ansiedade, mas com autoridade. Não com pressa, mas com perseverança.
Porque quando a oração nasce de um coração que anda perante a face de Deus, ela deixa de ser simples palavras. Ela se torna a voz do próprio céu na terra. E quando isso acontece, o que está fechado se abre. O que está estéril floresce. E o que parecia impossível começa a acontecer, porque Deus ainda responde aos que oram como Elias. O altar da oração, onde o fogo cai e o céu se move. Antes que o céu se abrisse e a chuva voltasse a cair sobre Israel, Elias entendeu que havia um princípio espiritual que não podia ser ignorado. A oração poderosa nasce de um altar restaurado. Não existe céu aberto sem altar levantado. Não existe manifestação do Espírito sem entrega total. E foi exatamente por isso que, antes de clamar pela chuva, o profeta dedicou-se a restaurar o altar que estava em ruínas, um símbolo profundo da comunhão que havia sido quebrada entre Deus e seu povo. Em 1 Reis 18, 30, 31, encontramos essa cena extraordinária. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou. Ele reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. A idolatria havia destruído a fé de Israel e, com ela, o altar, o lugar de encontro entre Deus e o homem. Elias sabia que não poderia pedir chuva enquanto esse altar permanecesse caído. E aqui está uma revelação poderosa. A oração não tem autoridade quando o altar está abandonado. Quando a comunhão foi deixada de lado, quando a intimidade foi esquecida, quando a presença deixou de ser prioridade, a oração perde sua força. Por isso, o primeiro ato de Elias não foi pedir, foi restaurar. O altar físico que ele reconstruiu no Monte Carmelo era um reflexo de algo espiritual. O coração do povo precisava ser reconstruído. Cada pedra representava uma tribo, um símbolo de que Deus não havia esquecido sua aliança, mesmo quando Israel havia se afastado. Era como se Elias dissesse: Senhor, estamos de volta. Aqui está o altar, aqui está o lugar da tua presença, aqui está o espaço para o teu fogo. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de preparar o altar, Elias fez algo ainda mais insano aos olhos humanos. Derramou água sobre o sacrifício. 3 vezes encheu o altar de água até que tudo estivesse completamente encharcado. 1 Reis 18, 33, 35. Humanamente falando, era impossível que o fogo descesse e queimasse aquilo. Mas essa era a mensagem. Quando o altar é restaurado, o impossível se torna natural. A oração deixa de depender das leis da lógica e passa a operar nas leis do Espírito. Então Elias se levantou e orou uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia. Uma oração simples, curta, mas carregada de fé. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. 1 Reis 18, 36, 37. Essa oração não foi uma repetição mecânica, não foi um discurso bonito. Foi o clamor de alguém que sabia que a restauração do altar precede a manifestação do poder. E imediatamente o céu respondeu. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18, 38. O fogo não caiu por acaso. Ele caiu porque havia um altar preparado. Ele caiu porque havia um coração arrependido. Ele caiu porque havia uma oração que nasceu da obediência e da rendição. E esse é o padrão até hoje. O céu se move quando o altar está restaurado. Você quer ver Deus agir? Quer que o céu se abra sobre sua casa, sua família, seu ministério? Então olhe primeiro para o altar. Está reconstruído ou em ruínas? Sua vida de oração é constante ou apenas ocasional? O Espírito Santo habita no centro da sua rotina ou está à margem? Deus não quer apenas ouvir suas palavras. Ele quer habitar no altar do seu coração.
Hebreus 12, 28, 29 nos lembra: sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O mesmo fogo que desceu sobre o altar de Elias quer descer sobre você. Mas ele não cai sobre o orgulho, nem sobre a indiferença. Ele cai sobre o coração que se rende, sobre o altar que é reconstruído com arrependimento, fé e entrega. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te chamando para reconstruir o altar da tua vida, para voltar ao lugar da oração diária, para restaurar a comunhão que foi perdida, para separar tempo não apenas para pedir coisas, mas para estar com Deus. Porque antes de Deus abrir o céu sobre você, Ele quer habitar em você. O altar é o começo de tudo. Sem Ele, a oração é vazia. Com Ele, até o impossível se torna natural. Elias sabia disso, e é por isso que antes da chuva cair, o fogo desceu. E quando o fogo desce, o céu não pode mais permanecer fechado. O poder da perseverança, quando a fé continua mesmo sem sinais. Muitas pessoas oram uma vez e desistem. Oram duas e acham que Deus não está ouvindo. Oram três e concluem que talvez a resposta nunca venha. Mas Elias nos ensina um dos princípios mais profundos e transformadores da vida espiritual. A oração que abre o céu não é a que pede rápido, é a que persiste até o céu responder. O poder que moveu a mão de Deus naquele dia no Monte Carmelo não foi apenas a fé, foi a fé perseverante, aquela que não recua mesmo quando o silêncio de Deus parece interminável. Depois de o altar ter sido restaurado e o fogo ter descido, ainda havia um último milagre a acontecer: a chuva. O céu continuava fechado e a terra ainda estava seca. Mas Elias não desistiu. A Bíblia nos conta em 1 Reis 18, 42, 44. Elias subiu ao alto do Carmelo, inclinou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: não há nada. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem pequena como a mão de um homem está subindo do mar. Perceba a sequência. Elias ora e envia o servo. 1 vez, nada. 2 vezes, nada. 3, 4, 5, 6, nada. E mesmo assim, ele continua orando. Por quê? Porque a fé genuína não depende de resultados imediatos. A fé perseverante não precisa ver para continuar acreditando. Elias sabia que Deus havia prometido a chuva, e isso era suficiente para não parar de clamar. Essa cena é mais poderosa do que muitos imaginam, porque não se trata apenas de insistência, mas de confiança. Elias não estava tentando convencer Deus. Ele estava alinhando a terra ao que o céu já havia determinado. A oração perseverante não é teimosia, é cooperação. É continuar clamando porque você sabe que Deus é fiel, mesmo que os olhos ainda não vejam nada. Jesus ensinou esse mesmo princípio em Lucas 18, 1-7, na parábola da viúva persistente. Ele disse que devemos orar sempre e nunca desistir, v.1, e concluiu: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Vento 7. A lição é clara. Deus se agrada da fé que permanece firme, mesmo no silêncio. Elias poderia ter desistido após a 3ª tentativa. Poderia ter interpretado a ausência de sinais como um não de Deus, mas ele conhecia o caráter do Senhor. Sabia que Deus não havia mudado de ideia, apenas estava testando a perseverança. E é exatamente isso que acontece conosco. Muitas vezes, Deus atrasa a resposta não porque se esqueceu de nós, mas porque está forjando algo dentro de nós. Está construindo maturidade, fé, dependência e caráter. Isaías 40:31 declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A espera não enfraquece o crente que confia, ela o fortalece. Elias, a cada não há nada, não perdia a fé. Pelo contrário, ela crescia, porque ele sabia que o silêncio de Deus
não é ausência de ação. É muitas vezes o prelúdio de um milagre maior do que o esperado. E então, na sétima vez, número da perfeição, da plenitude, do tempo de Deus, algo começa a se mover. Não era uma grande tempestade, não era um trovão assustador, era uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Para muitos, seria insignificante. Para Elias era o sinal que bastava. Porque quem tem fé não precisa de evidências grandiosas, precisa apenas de uma confirmação do céu. Elias se levanta com autoridade e declara: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. 1 Reis 18:44. E logo depois, o céu se escureceu com nuvens, o vento soprou e uma grande chuva caiu. V 45. O que começou com uma pequena nuvem, terminou com uma grande manifestação. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, orando e não vendo nada, mandando o servo olhar e voltando sempre com a mesma resposta. Ainda não há nada. Mas o Espírito Santo está dizendo ao seu coração hoje: continue, não pare na sexta vez, não desista no sexto não, porque a sétima resposta está a caminho. A nuvem já está se formando, e quando ela aparecer, não será pequena, será o início de uma grande chuva de bênçãos. O céu se abre não para quem ora apenas quando é fácil, mas para quem ora até que aconteça. Elias não era diferente de nós. A diferença era que ele se recusava a parar antes de ver a promessa se cumprir. E é essa fé que o Espírito Santo quer despertar em você hoje. A fé que continua mesmo sem sinais. Quando a oração confronta o impossível, a fé que derruba gigantes espirituais. Quando Elias se levantou para orar e declarar a palavra do Senhor, ele não estava enfrentando apenas uma seca física. Ele estava diante de um confronto espiritual gigantesco. Israel havia trocado o Deus vivo por Baal. O povo havia se curvado diante de altares pagãos. Os profetas de Jezabel dominavam a cultura, a política e a fé. Humanamente falando, não havia espaço para um homem sozinho mudar essa realidade. Mas Elias não se apoiava em números, influência ou poder humano. Ele confiava na força invencível da oração, guiada pelo Espírito Santo. Antes da chuva cair, houve um momento crucial: o confronto no Monte Carmelo. Ali, não estava em jogo apenas quem traria fogo do céu. Estava em jogo quem era o verdadeiro Deus. A cena descrita em 1 Reis 18:21 é uma das mais marcantes da história bíblica. Elias chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Mas o povo nada lhe respondeu. Esse silêncio era o reflexo de uma nação dividida. O povo estava perdido entre dois senhores, e essa indecisão espiritual havia trazido seca, miséria e destruição. Elias sabia que antes que o céu se abrisse fisicamente, era preciso que o povo se decidisse espiritualmente. Por isso, ele levantou sua voz com ousadia profética, e essa ousadia nasceu da oração. Porque quem ora com o céu não teme o sistema da terra. O Espírito Santo fortaleceu Elias para desafiar 450 profetas de Baal e 400 de Azerá sozinho. Ele não tinha exército, não tinha aliados, não tinha apoio popular, mas tinha o que nenhum deles possuía: intimidade com Deus. E essa intimidade fazia com que sua fé não vacilasse diante do impossível. Elias sabia que não importava quantos estavam contra ele, se o céu estava a seu favor. O relato de 1 Reis 18, 26, 29 mostra a inutilidade das orações dos profetas pagãos. Eles invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz, nem resposta. Eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, continuaram profetizando até a hora do sacrifício, mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles gritavam, se feriam, faziam barulho, mas o céu continuava em silêncio. Por quê? Porque não basta esforço, não basta religião, não basta emoção. O céu responde à fé,
não ao desespero. O céu responde a quem tem aliança, não a quem tenta manipulá-lo. E então, Elias ora. Uma única vez, sem gritos, sem cortes, sem desespero. Apenas com fé e autoridade. E o que acontece? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18:38. O impossível aconteceu diante de todos. O fogo desceu e a nação inteira caiu com o rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Este momento revela um dos maiores segredos espirituais de toda a Bíblia. A oração não é apenas para pedir bênçãos, ela é uma arma para confrontar principados e potestades. Quando você ora com autoridade, você não está apenas pedindo chuva. Você está derrubando altares de idolatria, quebrando pactos antigos, desfazendo laços espirituais e libertando pessoas da escravidão. Elias não apenas trouxe fogo, ele destronou Baal. Sua oração quebrou a estrutura espiritual que mantinha Israel preso ao engano. Efésios 6:12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A oração verdadeira é combate espiritual. E muitas vezes, antes de Deus abrir os céus, Ele vai te usar para derrubar gigantes invisíveis. Vai te levantar para confrontar o que está impedindo o céu de se manifestar sobre a sua vida, sua família e sua cidade. Mas assim como Elias, você precisa estar disposto a permanecer firme, mesmo que todos estejam contra você. Precisa confiar que um homem ou uma mulher ajoelhados em oração valem mais do que um exército inteiro em rebelião. Talvez hoje você esteja diante de um Monte Carmelo, pessoal. Um casamento destruído, um vício que parece invencível, uma situação que desafia a lógica. O Espírito Santo quer te lembrar que a oração ainda tem poder para derrubar gigantes. O fogo ainda desce, o céu ainda responde. E quando você ora com fé e perseverança, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna palco para a glória de Deus. O céu se abre onde a oração confronta as trevas. Elias provou isso, e você também pode provar. A questão não é o tamanho do inimigo. A questão é o tamanho do Deus que responde ao seu clamor. A oração que transforma nações. Quando um clamor muda o destino de um povo. A oração de Elias não mudou apenas o clima de Israel. Ela mudou a história espiritual da nação. E aqui está um dos segredos mais profundos do poder da intercessão. Deus não usa a oração apenas para transformar circunstâncias. Ele a usa para transformar destinos. Quando um homem ou uma mulher se ajoelham diante do trono com fé, arrependimento e autoridade espiritual, o que está escrito pode ser reescrito. O que estava decretado no natural pode ser revertido no sobrenatural. O que parecia fim pode se tornar um novo começo. Israel estava mergulhado em idolatria, decadência moral e infidelidade. O povo havia esquecido a aliança com Deus e colocado Baal no centro de sua adoração. O altar estava em ruínas, a terra estava seca e o coração coletivo estava endurecido. Mas tudo começou a mudar quando Elias decidiu não aceitar aquele cenário como definitivo. Ele se recusou a acreditar que era tarde demais. Ele acreditava que a oração podia mudar o destino de uma nação inteira. Em 2 Crônicas 7:14, Deus havia revelado essa verdade a Salomão, e ela continua sendo válida até hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi exatamente isso que Elias fez. Ele se humilhou. Orava não por ambição pessoal, mas pelo arrependimento de uma nação. Seu clamor não era egoísta, era coletivo. Ele estava disposto a ser voz no deserto, mesmo que ninguém mais o ouvisse. E Deus ouviu. Porque Deus nunca ignora uma oração que nasce do desejo de ver um povo voltar ao caminho da verdade. Depois que o fogo desceu e o povo caiu com o rosto em terra, algo extraordinário aconteceu. Os corações começaram a mudar. Israel,
que antes duvidava, agora gritava: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Esse grito não era apenas emoção momentânea, era arrependimento. Era a consciência desperta. Era a fé renascendo depois de anos de engano. E o que acontece quando o arrependimento encontra a oração? O céu se abre. Em 1 Reis 18:45, lemos: Em pouco tempo, o céu se enegreceu com nuvens e vento e caiu uma forte chuva. O mesmo céu que permaneceu fechado por 3 anos e meio se abriu em minutos. A mesma terra que não produzia nada começou a florescer. O mesmo povo que havia se afastado voltou a reconhecer o Senhor como Deus. Tudo isso começou com uma oração. A história de Elias revela um princípio que se repete por toda a Bíblia. Quando um povo se volta a Deus, ele se volta a esse povo. Foi assim com Nínive, quando Jonas pregou arrependimento e Deus cancelou o juízo, Jonas 3:10. Foi assim com Jerusalém, nos dias de Ezequias, quando a oração mudou um decreto de morte, Isaías 38:5. Foi assim com Israel nos dias de Samuel, quando a intercessão derrotou os filisteus, 1 Samuel 7, 9 e 10. E foi assim no Carmelo, quando a oração de um homem mudou o destino de uma nação inteira. Mas essa verdade não pertence apenas ao passado. Ela ainda é válida hoje. Deus ainda ouve quando seu povo se humilha. Deus ainda cura terras secas. Deus ainda transforma cidades e famílias quando encontra alguém disposto a clamar. Talvez você olhe para o mundo ao seu redor e veja idolatria, frieza espiritual, corrupção e afastamento dos valores de Deus. Mas o Espírito Santo te lembra hoje: a oração de um justo ainda pode mudar tudo. Tiago 5,16 diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não importa o tamanho do problema, a profundidade do pecado ou a extensão da crise. Quando um coração se volta ao Senhor em arrependimento e fé, o céu se move. A oração de Elias não apenas trouxe chuva, ela trouxe restauração. A terra voltou a produzir, sim, mas mais importante do que isso, o povo voltou a crer. E esse é o verdadeiro milagre. Quando a intercessão faz o coração endurecido voltar a pulsar por Deus. Talvez hoje você precise orar não por você, mas por sua casa. Talvez Deus esteja te chamando para interceder não por uma bênção pessoal, mas pelo destino de sua cidade, sua igreja ou até mesmo da nação em que vive. E talvez Ele queira começar essa mudança justamente através do seu clamor. Nunca subestime o poder de uma oração feita no centro da vontade de Deus. Elias era um homem comum, mas orou com fé e o céu respondeu. Você também pode ser essa voz profética. Você também pode ser o instrumento que Deus usará para trazer chuva sobre uma geração que vive em seca espiritual. A oração transforma atmosferas, restaura identidades e redefine histórias. O mesmo Deus que abriu o céu sobre Israel ainda está disposto a abrir os céus sobre nós. Basta que alguém se coloque na brecha e clame. Oração e dependência. Quando o céu responde ao coração, que confia totalmente em Deus. Elias não era um homem perfeito. Ele teve medo, se cansou, fugiu e chorou. Em muitos momentos, sua fé foi testada até o limite. No entanto, em meio às suas fraquezas, ele revelou algo que move o coração de Deus de maneira poderosa: dependência total. E essa é uma das chaves mais profundas da vida de oração. Não basta orar com palavras certas. É preciso orar com um coração que confia totalmente no caráter de Deus, mesmo quando não entende os seus caminhos. Após a vitória no Monte Carmelo e a chuva que voltou a cair sobre a terra, Elias enfrentou um dos momentos mais sombrios de sua vida. Jezabel, furiosa com a derrota dos profetas de Baal, jurou matá-lo. O profeta, que havia enfrentado multidões com coragem, agora foge para o deserto exausto e com medo. 1 Reis 19:4 descreve essa cena com honestidade. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhando um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.
Aqui vemos que mesmo os maiores homens de fé podem ser esmagados pelo peso das circunstâncias. Elias não queria desistir de Deus, mas queria desistir de si mesmo. Sua oração não era de vitória, era de desespero. E ainda assim, Deus ouviu. Porque Deus não responde apenas às orações triunfantes. Ele também responde aos gemidos sinceros de um coração quebrado. O Senhor enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. 1 Reis 19, 5-8. E depois disso, o levou para um encontro transformador no Monte Horebe. Lá Elias experimentou um dos momentos mais íntimos de sua jornada. Eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as rochas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e suave. 1 Reis 19, 11 e 12. Essa passagem revela um princípio espiritual que muda a forma como oramos. A presença de Deus não está sempre nas manifestações espetaculares, mas muitas vezes se revela no silêncio, na simplicidade, na intimidade. Elias esperava encontrar Deus no espetáculo, no vento, no terremoto, no fogo, mas Deus se revelou em uma voz suave. Ele estava ensinando ao profeta que dependência não é sobre grandes sinais, é sobre reconhecer a presença mesmo nos pequenos detalhes. Muitas vezes, quando oramos, esperamos respostas grandiosas, mudanças instantâneas, milagres evidentes. Mas Deus nos convida a algo mais profundo, confiar mesmo quando não vemos. A oração que nasce da dependência não exige explicações. Ela descansa no caráter de quem ouve. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Elias aprendeu que a oração não é um mecanismo para controlar Deus, mas uma ponte para se render a Ele. E foi essa rendição que o fez se levantar novamente, sair da caverna e continuar sua missão. Ele percebeu que a força que move o céu não está no quanto gritamos, mas em quanto confiamos. Não está no tamanho da nossa fé, mas no tamanho do Deus em quem depositamos essa fé. Essa dependência muda a maneira como você ora. Você deixa de dizer, Senhor, faz do meu jeito, e começa a dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Você deixa de buscar apenas respostas e passa a buscar presença. Você deixa de olhar para os resultados e começa a olhar para o relacionamento. E é nesse lugar que o céu se move. Filipenses 4, 6, 7 resume isso perfeitamente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A verdadeira oração não é aquela que resolve todos os problemas, mas a que nos coloca em paz, mesmo quando eles ainda existem. Elias experimentou isso. O mesmo homem que pediu a morte debaixo de uma árvore levantou-se, cheio de propósito e direção, depois de ouvir a voz suave de Deus. Porque a dependência restaura aquilo que a luta havia quebrado. Hoje o Espírito Santo te convida a essa mesma postura. Talvez você esteja orando há muito tempo e não vê resposta. Talvez esteja cansado, frustrado, desanimado. Mas Deus quer que você saiba, Ele não te abandonou. Ele ainda está aí, não no barulho das circunstâncias, mas no sussurro do Espírito ao seu coração. E quando você aprender a depender dele completamente, sua oração deixará de ser um esforço e se tornará descanso. Deixará de ser ansiedade e se tornará confiança. E é nesse lugar de entrega que o céu se abre e a vontade de Deus se manifesta com poder. Quando a oração restaura a identidade, o poder de saber quem você é em Deus. Uma das verdades mais profundas reveladas na jornada de Elias é que a oração não muda apenas circunstâncias, ela muda pessoas. Não transforma apenas realidades externas, transforma identidades internas. Quando Elias entrou naquela caverna, fugindo do medo e do cansaço,
ele não havia perdido apenas a coragem. Havia perdido a visão sobre quem ele era. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir de maneira mais profunda. Ele usa a oração não apenas para resolver problemas, mas para restaurar identidades. No Monte Horebe, depois de ouvir a voz suave de Deus, Elias recebe uma pergunta aparentemente simples, mas espiritualmente poderosa. Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Deus não pergunta porque não sabe a resposta. Ele pergunta porque quer que o profeta se enxergue novamente. Ele quer que Elias se lembre de quem é. Essa pergunta não é acusação, é chamado. É a voz de um pai dizendo: você não nasceu para se esconder. Você não foi chamado para fugir. Eu ainda tenho planos para você. A oração tem esse poder. Quando nos colocamos diante de Deus em sinceridade, não apenas falamos, ouvimos, não apenas pedimos, somos lembrados. A presença do Espírito Santo começa a revelar quem realmente somos aos olhos do Pai. Ele remove as mentiras que o medo construiu, quebra as narrativas que o fracasso tentou impor e nos lembra que nossa identidade não está nas circunstâncias, mas na promessa. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele pensava que sua missão havia acabado. Achava que era o único fiel restante. Dizia: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, e só eu fiquei. 1 Reis 19:10. Mas Deus o interrompeu com uma verdade que mudou tudo. Ele não estava sozinho, e sua história ainda não havia terminado. O Senhor revelou que havia 7.000 em Israel que não se curvaram a Baal, 1 Reis 19:18, e deu ao profeta novas instruções, novos caminhos e novos nomes para ungir. A oração o tirou do lugar de desistência e o devolveu ao lugar de propósito. Essa é a força da oração que restaura identidades. Ela nos faz enxergar além do que o medo diz. Ela nos lembra que fracasso não define chamado, que desânimo não cancela propósito e que deserto não é destino. Quando nos colocamos diante de Deus em intimidade, o Espírito Santo fala verdades que destroem as mentiras que carregamos. Isaías 43:1 ecoa esse mesmo princípio. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Deus que chamou Elias pelo nome é o mesmo que conhece o seu. Ele não se esqueceu do que disse sobre você. E mesmo que o mundo diga que é tarde demais, mesmo que a sua mente diga que acabou, a voz do Espírito ainda está dizendo: filho, filha, levanta-te, o teu chamado ainda está de pé, a tua missão não terminou. Muitos cristãos hoje vivem escondidos em cavernas emocionais, paralisados por traumas, frustrações, comparações ou pecados do passado. Mas a oração tem o poder de quebrar essas prisões invisíveis. Quando você se derrama diante de Deus, Ele não apenas escuta sua dor, Ele redefine sua história. Ele te lembra que você é escolhido, chamado, separado e amado. Romanos 8:15-16 declara: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Elias precisava ouvir isso, e talvez você também. Você não é escravo do medo, não é definido pelos seus erros. Você é filho. E filhos não desistem, filhos não se escondem, filhos não perdem o valor porque caíram. Eles se levantam e continuam porque sabem que tem um pai que não desiste deles. Ao restaurar a identidade de Elias, Deus o enviou de volta com autoridade renovada. Ele ungiu reis, levantou profetas e preparou a próxima geração. Isso nos ensina que quando a oração restaura quem somos, ela também reacende o que fomos chamados a fazer. A identidade restaurada traz de volta a missão, o foco e a coragem para avançar. Hoje, o Espírito Santo quer fazer o mesmo com você. Talvez sua oração precise ser menos sobre pedir coisas e mais sobre pedir clareza. Senhor, mostra-me quem eu sou aos teus olhos.
Porque quando você souber quem é, nenhuma ameaça te fará fugir, nenhuma voz te fará parar, nenhum deserto te fará desistir. A oração que abre o céu é a oração que primeiro abre o coração. E quando isso acontece, não apenas o céu se move, você se move com ele. Oração e intimidade, quando a presença se torna o maior milagre. Se há algo que a vida de Elias nos ensina com profundidade, é que a oração não é apenas um meio para alcançar milagres. Ela é, em si mesma, o maior milagre. Porque antes de Deus mudar as circunstâncias ao redor de nós, Ele deseja mudar o nosso interior. E essa transformação não acontece por meio de fórmulas ou repetições, mas através da intimidade. Elias não era poderoso porque sabia orar bem. Ele era poderoso porque conhecia profundamente o Deus a quem orava. Quando o profeta se curvou no Monte Carmelo, colocando o rosto entre os joelhos, 1 Reis 18:42, ele não estava apenas realizando um ato religioso. Ele estava entrando em um lugar de profunda intimidade com o Criador. Era ali, naquele espaço secreto, longe dos olhos do povo e do barulho dos falsos profetas, que a conexão verdadeira acontecia. E é nesse ambiente que o céu se abre, não no palco público, mas no altar secreto. Jesus reforça esse princípio em Mateus 6,6. Mas quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O lugar secreto é o laboratório do sobrenatural. É ali que os corações são moldados, as promessas são confirmadas e a fé é fortalecida. Elias aprendeu que o poder público nasce da intimidade privada. Sua autoridade diante de reis e multidões era resultado direto de sua intimidade com Deus. Sem essa conexão profunda, sua voz seria apenas mais uma, mas com ela, suas palavras se tornavam decretos do céu. A intimidade também muda a motivação da oração. Quem busca a presença acima das respostas deixa de orar apenas para resolver problemas e começa a orar para conhecer o coração de Deus. E quando isso acontece, algo extraordinário ocorre. A vontade de Deus começa a se alinhar com a sua vontade. A oração deixa de ser uma tentativa de convencer Deus e passa a ser uma parceria com Ele. Salmo 25:14 diz: O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes dará a conhecer a sua aliança. Deus não revela seus segredos a quem busca suas mãos, mas a quem busca seu rosto. Elias era esse tipo de homem, não apenas um pedinte do céu, mas um amigo de Deus. E é por isso que Deus o usava de maneiras tão profundas. Ele confiava a Elias palavras e direções que não confiaria a qualquer um. A intimidade gera confiança, e a confiança libera autoridade espiritual. Um exemplo poderoso disso está em 1 Reis 17:8-9, quando Deus fala com Elias durante a seca. Então veio a ele a palavra do Senhor: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma viúva daquele lugar que te sustente. Note que Deus não apenas ouve a oração de Elias, ele conversa com ele. Isso é intimidade, quando a oração deixa de ser monólogo e se torna diálogo. Elias não apenas falava, ele ouvia. Não apenas pedia, ele recebia instruções. E é aqui que muitos perdem o poder da oração. Estão tão focados em falar que se esquecem de ouvir. A intimidade não acontece na pressa. Ela exige tempo, silêncio, entrega. Elias aprendeu a ouvir a voz suave de Deus no meio do caos. 1 Reis 19:12. E essa voz não apenas o confortava, ela o guiava. Mostrava o próximo passo, revelava o caminho, preparava o coração para o que estava por vir. Essa intimidade também transforma a forma como enfrentamos as lutas. Quando conhecemos o caráter de Deus de perto, deixamos de duvidar do seu cuidado. Passamos a confiar mesmo quando não entendemos. Passamos a descansar mesmo no meio da tempestade. A presença se torna mais valiosa que a resposta. E esse é o maior sinal de maturidade espiritual. Moisés experimentou essa verdade e declarou em Êxodo 33:15: Se a tua presença não for conosco,
não nos faça subir daqui. Ele sabia que promessas sem presença são vazias. Elias também entendeu isso. A chuva era importante, o fogo era glorioso, mas nada disso valia mais do que a presença constante de Deus ao seu lado. Hoje, o Espírito Santo está chamando você para esse lugar. Talvez você tenha buscado respostas, soluções, milagres, mas Ele quer te dar algo maior, Ele mesmo. Porque quando a presença de Deus se torna suficiente, tudo o mais se torna consequência. A chuva vem, o fogo cai, as portas se abrem, mas o coração permanece ancorado, não nos resultados, e sim na comunhão. A oração que abre o céu nasce desse tipo de intimidade. Não é um ritual, não é uma obrigação, é um encontro. É a alma dizendo: Senhor, eu não te busco pelo que podes fazer. Eu te busco porque te amo, porque te desejo, porque sem tua presença nada faz sentido. E quando um coração ora assim, o céu não apenas responde, o céu desce e habita. Oração que gera milagres, quando o céu se move além da lógica humana. Elias não era apenas um profeta que pregava, ele era um homem que experimentava milagres de forma constante, não porque tivesse poderes especiais, mas porque vivia uma vida guiada pela oração e pela fé. Ele sabia que o Deus a quem servia não era limitado pela lógica humana, pelas circunstâncias adversas ou pelas estatísticas naturais. Elias cria em um Deus que faz o impossível acontecer quando a oração toca o coração dele. Um dos momentos mais marcantes dessa dimensão sobrenatural está registrado em 1 Reis 17, 21, 22, quando Elias ora sobre o corpo morto do filho da viúva de Sarepta. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Senhor meu Deus, faze com que a vida deste menino volte a ele. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino voltou, e ele reviveu. Aqui vemos algo extraordinário. A oração não apenas mudou uma situação, ela venceu a morte. Não há explicação científica para isso. Não há lógica capaz de compreender o poder que foi liberado naquele quarto. Mas há uma verdade espiritual inegável. Quando um coração cheio de fé se curva diante de Deus, a realidade se dobra diante da vontade dele. Elias não orou com dúvida, ele clamou com convicção, e o céu respondeu. Esse tipo de oração não nasce de fórmulas religiosas, mas de confiança profunda no caráter de Deus. Elias sabia que estava orando a um Deus que já havia aberto o mar para Moisés, parado o sol para Josué e ressuscitado sonhos para Abraão. Por isso, ele sabia que a morte não era o fim, era apenas mais uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Jesus confirmou essa mesma verdade séculos depois, em Mateus 19, 26. Para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A oração que gera milagres não olha para o tamanho do problema, olha para o tamanho do Deus que ouve. Elias não se deixou intimidar pela morte. Da mesma forma, ele não se deixou intimidar pela seca, pela fome, pelo exército de profetas de Baal ou pela ameaça de Jezabel. Cada obstáculo se tornava uma plataforma para Deus mostrar seu poder. E essa deve ser também a postura do nosso coração. Parar de dizer a Deus o tamanho dos nossos problemas e começar a dizer aos problemas o tamanho do nosso Deus. Outro momento em que a oração de Elias provocou o sobrenatural foi no Monte Carmelo, quando o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. 1 Reis 18, 38. Esse episódio não foi apenas um espetáculo para impressionar, foi um sinal do poder que responde à fé. Elias não precisou de rituais complicados ou palavras mágicas. Uma simples oração foi suficiente para que o impossível acontecesse. Por quê? Porque o poder não estava nas palavras, mas na presença que habitava nelas. Marcos 11, 24 reforça esse princípio espiritual. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Milagres são liberados quando a oração nasce da fé que não duvida. A fé de Elias não era passiva, era ativa. Ele agia como quem sabia que Deus iria responder. Quando declarou que a chuva viria, ele mandou o rei Acabe se preparar antes que ela chegasse, mesmo quando o céu ainda estava limpo.
1 Reis 18, 44, 45. Quando viu uma pequena nuvem, já sabia que uma tempestade estava a caminho. Porque a fé não precisa ver para crer, ela crê antes de ver. E o mesmo Deus que respondeu a Elias ainda responde hoje. Talvez você esteja enfrentando uma situação impossível, uma enfermidade incurável, um casamento em ruínas, uma dívida impagável, um filho distante dos caminhos do Senhor. E o Espírito Santo quer que você saiba, não há impossível para aquele que ora com fé. A mesma mão que ressuscitou o filho da viúva pode ressuscitar o que está morto na sua vida. O mesmo fogo que caiu sobre o altar pode cair sobre a sua casa. A mesma chuva que mudou o destino de Israel pode cair sobre a sua história. Tiago 5, 16, 18 confirma isso com clareza. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Essa passagem é poderosa porque nos lembra que Elias era humano como nós. Ele não era um super-homem, não tinha dons especiais, além do que o Espírito de Deus lhe concedia. A diferença não estava em quem ele era, mas em quem ele conhecia. A diferença estava na fé que ele carregava, na intimidade que cultivava e na ousadia com que orava. Deus ainda está em busca de pessoas que oram com esse tipo de fé, que não se rendem ao que veem, que não se dobram ao que sentem, que não desistem diante do silêncio. Pessoas que se levantam no secreto e declaram: Senhor, eu creio. Ainda que tudo diga não, eu creio. Ainda que a morte tenha chegado, eu creio. Porque quando a fé se recusa a desistir, o céu se recusa a ficar em silêncio. A oração que gera milagres está ao seu alcance. Ela não depende de perfeição, apenas de rendição. Não exige conhecimento teológico profundo, apenas confiança no Deus que faz o impossível. Elias provou esse poder, e você também pode. Basta dobrar os joelhos, abrir o coração e deixar o céu agir. A oração que liberta, quando o clamor rompe cadeias invisíveis. A história de Elias também nos ensina que a oração vai muito além de pedir bênçãos ou buscar milagres. Ela tem poder para quebrar cadeias espirituais, libertar pessoas da opressão e desfazer estratégias do inimigo. Cada vez que Elias se ajoelhava, o céu não apenas se movia, as trevas eram abaladas. E isso acontece porque a oração é uma arma de guerra espiritual, forjada não pelas mãos humanas, mas pelo poder do Espírito Santo. O povo de Israel estava aprisionado, não em correntes físicas, mas em cadeias invisíveis: idolatria, medo, engano e manipulação. Jezabel havia instaurado um império espiritual que dominava a mente e o coração das pessoas. As falsas doutrinas e os rituais pagãos haviam se infiltrado em cada esfera da sociedade. Era um cativeiro disfarçado, mas real, e foi a oração de Elias que começou a quebrar essas estruturas. Antes mesmo de o fogo descer e da chuva cair, a batalha espiritual já estava sendo travada. Em 1 Reis 18, 36, 37, a oração do profeta ecoa como um clamor de libertação. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Note essa frase: faz o coração deles voltar para Ti. Elias não estava apenas pedindo fogo, ele estava pedindo libertação. Ele sabia que o maior milagre não seria a chama descendo do céu, mas corações voltando para o Senhor. Essa é a essência da oração libertadora. Ela não apenas resolve situações, ela liberta pessoas da escravidão espiritual que as impede de enxergar a verdade. Jesus confirmou esse princípio em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a ponte entre a verdade e o coração humano? A oração. É através dela que o Espírito Santo age, convencendo do pecado, destruindo fortalezas mentais e abrindo olhos cegos. Quando Elias orou, as mentiras de Baal começaram a desmoronar.
A autoridade dos falsos profetas foi anulada. A manipulação de Jezabel perdeu poder. O povo que antes estava cativo caiu com o rosto em terra e declarou: só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. O apóstolo Paulo explica essa realidade espiritual com precisão em 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A oração é exatamente isso, um ataque direto contra fortalezas espirituais. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, estamos empunhando armas celestiais contra estruturas invisíveis. Cada palavra que sai da boca de um justo no secreto é uma flecha lançada contra o reino das trevas. Cada clamor é um golpe contra prisões emocionais, vícios, medos, maldições e opressões. Elias enfrentou um sistema inteiro sozinho e venceu. Não porque tinha exército, não porque tinha recursos, mas porque tinha uma vida de oração. Ele sabia que um joelho dobrado tem mais poder do que 1000 espadas erguidas. Foi no lugar secreto que a vitória no Carmelo começou a ser conquistada. O mesmo acontece conosco. Talvez existam cadeias invisíveis ao seu redor, ciclos repetitivos de fracasso, pensamentos de condenação, vícios, enfermidades espirituais ou feridas emocionais que parecem nunca cicatrizar. O Espírito Santo está te dizendo hoje: essas cadeias podem ser quebradas pela oração. Não há prisão que resista ao clamor de um filho de Deus cheio de fé. Não há opressão que suporte o fogo que desce do céu quando alguém ora com autoridade. Atos 16, 25, 26 nos mostra esse poder em ação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A oração não libertou apenas Paulo e Silas, libertou todos ao redor deles. Isso é o que acontece quando um coração ora com autoridade. A libertação transborda. As correntes que prendem sua família, sua casa, sua cidade, começam a se romper porque você decidiu lutar de joelhos. Hoje, o Espírito Santo quer te usar da mesma forma que usou Elias. Talvez a sua oração seja a chave que vai abrir a cela espiritual em que alguém está preso. Talvez o seu clamor seja a voz que vai libertar gerações. Não subestime o poder de uma oração feita em fé. Ela atravessa muralhas, invade prisões, derrota inimigos e traz libertação onde parecia não haver saída. O mesmo Deus que libertou Israel das mãos de Baal quer libertar sua vida de tudo aquilo que te aprisiona. E Ele está dizendo ao seu coração agora: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. O céu ainda responde, as cadeias ainda caem, a liberdade ainda é possível, e tudo começa quando um coração decide orar. A oração que prepara o caminho, quando o clamor antecede o avivamento. Toda grande obra de Deus começa da mesma maneira, com joelhos dobrados e corações em chamas. Antes de qualquer milagre visível, existe um clamor invisível. Antes de qualquer manifestação gloriosa, existe um altar de oração sendo levantado. Elias sabia disso. Ele entendeu que o avivamento que Israel tanto precisava não começaria com discursos ou estratégias humanas, mas com uma geração voltando ao lugar da oração. A oração sempre precede o avivamento. Sempre. Depois da chuva, do fogo e da derrota dos falsos profetas, parecia que tudo havia terminado. Mas, na verdade, Deus estava apenas começando. Aquele momento no Monte Carmelo não era o final da história. Era o início de um novo tempo para o povo de Deus. E foi justamente ali que a oração de Elias assumiu um papel ainda mais profundo. Ela começou a preparar o caminho para o que viria depois. O que Elias estava fazendo não era apenas lutar contra a idolatria ou pedir chuva. Ele estava reacendendo a fé de uma nação.
Sua oração não tinha impacto apenas no presente, estava moldando o futuro. Foi por meio dela que corações foram despertados, que a verdade voltou ao centro da adoração e que o povo começou a voltar-se novamente ao Deus verdadeiro. Isso nos mostra um dos papéis mais poderosos da oração. Ela abre caminho para o que Deus ainda vai fazer. Em Isaías 43, encontramos uma profecia que ecoa esse princípio. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. A oração é essa voz. Ela prepara o terreno. Ela remove obstáculos espirituais. Ela alinha atmosferas. Elias estava literalmente preparando a estrada para que Deus voltasse a caminhar no meio do seu povo. E essa é a mesma função da intercessão hoje. Quando você ora, pode não ver imediatamente os resultados, mas algo começa a acontecer no invisível. Portas se abrem, corações se amolecem, estruturas espirituais são abaladas, caminhos são pavimentados para a glória de Deus se manifestar. Jesus também ensinou isso com clareza. Antes de escolher os 12 discípulos, ele passou a noite inteira orando. Lucas 6, 12, 13. Antes de realizar milagres, ele se retirava para estar a sós com o Pai. Marcos 1, 35. Antes de enfrentar a cruz, ele passou horas em agonia no Getsêmani. Lucas 22, 44. Por quê? Porque a oração prepara o terreno para a ação. O céu se move quando a terra se ajoelha. Elias não apenas preparou o caminho para a restauração de Israel. Sua oração também abriu espaço para que uma nova geração se levantasse. O profeta Eliseu, que viria a realizar ainda mais milagres que ele, nasceu espiritualmente do movimento que começou com as orações de Elias. Isso nos mostra que toda oração genuína não termina em quem ora. Ela sempre alcança aqueles que virão depois. Quando você ora hoje, não está apenas lutando por si mesmo, está preparando o caminho para seus filhos, netos e para gerações que nem nasceram ainda. Joel 2, 28, 29 descreve esse mover de Deus. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse depois disso é resultado de algo que vem antes: oração, arrependimento, retorno ao altar. O avivamento não cai do céu sem motivo. Ele é atraído por corações que clamam. Elias foi essa voz em seu tempo, e Deus está procurando vozes assim hoje. Pessoas dispostas a se colocar na brecha, a clamar por sua nação, sua cidade, sua igreja, sua família. Talvez você ache que suas orações são pequenas demais para causar impacto. Mas lembre-se, Elias orou sozinho e um país inteiro foi transformado. O que Deus pode fazer com o seu clamor? Talvez ele desperte um avivamento em sua casa. Talvez ele inicie um mover espiritual em sua comunidade. Talvez ele seja a faísca que acenda um fogo que alcançará milhares. Não subestime o poder de um coração que ora. A oração nunca é apenas sobre o agora. Ela carrega sementes de eternidade. Cada pai venha ao teu reino. Que sai dos seus lábios está preparando o solo para o derramamento do Espírito. Cada lágrima derramada no secreto está regando o terreno de um avivamento que virá. A história nos mostra que os maiores moveres de Deus nasceram de joelhos. O avivamento de Gales, o de Azusa, a reforma protestante, todos começaram com oração. E o mesmo Deus que respondeu ao clamor de Elias ainda está esperando que alguém hoje se levante e diga: Senhor, prepara o teu caminho novamente. A sua oração tem esse poder. Ela pode não mudar tudo de uma hora para outra, mas ela começa a abrir portas que ninguém mais poderia abrir. Porque quando a oração prepara o caminho, a glória de Deus não demora a chegar. Quando a oração abre os céus, o chamado do Espírito Santo para a sua geração. Chegamos ao ponto mais profundo dessa mensagem. A oração que abriu os céus nos dias de Elias não era apenas sobre chuva, fogo ou milagres. Era sobre um clamor que ecoou na eternidade e mudou o destino de uma geração inteira.
Era sobre um homem que decidiu não se conformar com a idolatria, com o silêncio de Deus ou com a frieza espiritual do seu tempo. Elias se levantou como voz quando todos estavam calados. Ele dobrou os joelhos quando todos tinham desistido. Ele acreditou quando ninguém mais cria, e é exatamente isso que o Espírito Santo está pedindo a você hoje. Seja essa voz, seja esse intercessor, seja esse canal pelo qual o céu desce à terra. O que fez de Elias um instrumento de avivamento não foi sua eloquência, nem seu título, nem seus recursos. Foi a sua disposição em permanecer fiel ao altar, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa é a verdade que transforma vidas. Deus ainda está à procura de pessoas como Elias, pessoas que se levantam de madrugada para interceder por sua família, que clamam pelo lar, mesmo quando tudo está em ruínas, que oram por sua cidade, mesmo quando a injustiça reina, que intercedem pela igreja, mesmo quando ela parece distante do propósito original. A Bíblia nos lembra em 2 Crônicas 16:9, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus ainda está vasculhando a terra. Ele ainda procura corações dispostos. Ele ainda anseia encontrar homens e mulheres que não apenas peçam bênçãos, mas queiram ser bênçãos, que não apenas busquem milagres, mas que se tornem instrumentos para que milagres aconteçam. A oração que abre os céus nasce de corações inteiramente rendidos, completamente apaixonados pela presença de Deus. E talvez hoje você esteja exatamente no ponto em que Elias esteve, cansado, desanimado, com vontade de desistir. Talvez esteja orando há meses, anos, sem ver resposta. Talvez o céu pareça fechado e a esperança distante. Mas o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração. Não pare. Não desista. Não abandone o altar. Porque assim como Deus ouviu o clamor de Elias, Ele também está ouvindo o seu. Assim como Ele abriu o céu sobre Israel, Ele também abrirá sobre a sua vida. Assim como a chuva veio após anos de seca, a sua resposta também está a caminho. Mateus 7:7-8 nos lembra da promessa eterna. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O céu não resiste a um coração persistente. O céu se move quando encontra fé. O céu responde quando encontra confiança. A mesma voz que disse, haja luz, e o universo nasceu, está prestes a liberar uma palavra sobre a sua vida. E tudo o que ele espera é que você continue orando. Este é o chamado do Espírito Santo para esta geração. Volte ao altar. Volte à oração verdadeira. Volte ao clamor apaixonado. Volte à presença que transforma. Porque Deus não está procurando perfeição, está procurando rendição. Ele não precisa de multidões, precisa de um coração disponível. E talvez esse coração seja o seu. A sua oração pode ser a chave que liberta a sua família. Pode ser a semente que gera avivamento em sua cidade. Pode ser a ponte que traz cura ao seu passado. Pode ser o canal que libera a chuva sobre gerações que ainda virão. O mesmo Deus que respondeu a Elias está pronto para responder a você, mas Ele espera que você se levante e clame. Hoje, o céu está chamando você. E a pergunta é, você vai responder? Vai permanecer no deserto ou vai subir ao Monte Carmelo da fé? Vai se calar diante do caos ou vai levantar a sua voz como Elias? Vai aceitar a sequidão espiritual ou vai clamar até que a chuva venha? Se essa mensagem falou ao seu coração, declare isso com fé nos comentários agora mesmo. Escreva com toda a autoridade do seu espírito. Amém. Eu creio que o céu vai se abrir sobre a minha vida. E se você deseja ver mais mensagens poderosas como esta, que edificam, transformam e fortalecem a sua fé, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e compartilhe esta palavra com quem precisa ouvir que o céu ainda responde. Porque Deus ainda está agindo. O Espírito Santo ainda está falando. E o poder da oração ainda está abrindo os céus sobre todos aqueles que creem. Comente agora.
Amém, eu recebo essa chuva sobre a minha vida. E prepare-se, porque o mesmo Deus que respondeu a Elias vai responder a você.